Hello people! Seja muito bem-vindo à Semana da Tinta na Pele. Quero agradecer por você por estar assistindo esse vídeo e eu espero ajudar de alguma forma com as informações que irei te passar. Nesse primeiro vídeo quero te propor um desafio e te dar algumas dicas que são importantes para todo tatuador. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Regis. Eu nasci em 1977 e tenho 39 anos de idade. Eu comecei a tatuar em 1998. Mas antes disso, eu trabalhei em outros empregos que não tinham nada a ver com a tatuagem. Tinham a ver sim com um lance de desenho, mas não tinha muito a ver com a tatuagem. Eu trabalhei em uma estamparia, onde eu trabalhava com desenho e eu gostava do que eu fazia. Depois, mais para frente, vieram as máquinas que já fazem o silk e eu acabei saindo do ramo de estamparia e fui trabalhar em escritório. Quando eu fui trabalhar em escritório, eu realmente não estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando ali, a grana era legal, né? E eu tinha uns benefícios bacanas, por exemplo, como cesta básica, convênio médico, mas não estava contente, não estava rolando para mim. Então eu comecei a pensar em ser um tatuador. Por que surgiu essa ideia? Surgiu primeiramente porque, como eu disse antes, eu já desenhava, eu tinha um portfólio e meus amigos me incentivavam a desenhar, e depois meus amigos ali que curtiam rock começaram a fazer tatuagem. Nos estúdios não tinham muito naquela época em São Paulo, e o pessoal começou: Regis, por que você não começa a tatuar? Eu venho aí, pô, eu confio, eu vejo o seu trabalho, eu gosto, você desenha, o que falta para você começar? Então eu dizia para eles: olha, eu não tenho nenhuma experiência com isso, eu nem sei como fazer isso, eu só sei que é feito com agulha, eu não sabia nem que era com máquina. Bem, mas aí quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer minha primeira tatuagem, influenciado aí pelas bandas de rock que eu ouvia na época, e escuto até hoje, é claro. Eu fui fazer minha primeira tatuagem. Quando eu cheguei lá, sentei e vi o tatuador fazendo minha tatuagem, por algum instante me passou pela minha cabeça: por que não fazer também? Por que não aprender? Por que não investir? Mas aí eu fiquei com vergonha de perguntar pro rapaz lá que estava me tatuando aonde comprava uma máquina, um pedal, e deixei a coisa passar. Mas aí a tatuagem começou a crescer, todos meus amigos começaram a ter, e chegou uma hora que eu falei: pô, eu tenho que dar um jeito de comprar uma máquina e arriscar fazer alguma coisa. Bem, naquela época não era como hoje, você encontrava máquina em qualquer lugar. Eu tô falando de 1998. Era difícil, você não tinha informação. Eu comprava na época, eu lembro bem que eu comprava aquelas revistas na banca de tatuagem. Eu ia lá, comprava uma revista e ali só para ver a foto do trabalho mesmo, não tinha informação. Mas não foi isso que me freou, não saber onde comprar minha máquina. Tinha um primo meu que sempre mexia com esse negócio de eletrônica, gostava muito de estar abrindo TV, rádio, e ele resolveu então ali fazer uma maquininha caseira para mim. E aí peguei, montei tudo direitinho lá, já tinha visto como o tatuador tinha trabalhado na minha pele, e outros amigos meus também que tinham tatuagem lá, já sabia como que era o procedimento. E nós então tivemos a ideia lá no final de semana de fazer a tatuagem, minha primeira tatuagem num amigo. Bom, nem precisa falar que não ficou bom, né? A maquininha funcionava, mas não ficou bom. Depois dessa primeira tatuagem que eu fiz, veio o segundo, o terceiro, da quarta em diante eu já estava pensando aí então em comprar minha máquina profissional para fazer tatuagem. Bem, não foi tão fácil comprar minha primeira máquina, mas eu achei onde vendia, até porque naquela época alguns estúdios aqui em São Paulo só vendia material para você se você já trabalhasse em outro estúdio. Era como se tivesse um cadastro. Se você chegasse lá no estúdio do cara para comprar uma máquina de tatuagem, ele fala assim: qual estúdio você trabalha? Você já trabalha com tatuagem? Você falasse não, às vezes ele nem te vendia. Era muito fechado mesmo, era um mercado muito fechado. Mas eu consegui comprar minha máquina e aí comecei a tatuar só durante o final de semana, o meio da semana. Mas a vontade foi crescendo, e aí eu fiquei dividido entre trampo que eu tinha lá no escritório e fazer a tatu. E aí ficou aquela dúvida: e agora, o que eu faço?
Enfim, depois que eu comprei minha máquina e comecei a tatuar, não passou 1 ano e meio, eu abandonei o trampo lá do escritório e fui então trabalhar só com a tatuagem. Mas é claro que não foi tão simples assim. Eu pintou aquele medo, meus amigos falavam, pô, você vai largar seu trabalho aí no escritório, tem a sua sala, tudo mais, para arriscar numa coisa aí que você não sabe bem certo no que vai dar. E aí já era no meado de 2000 e a tatuagem não era como é hoje não, cara, era 2000, mas ainda tinha muito preconceito, o mercado era fechado, não tinha as indústrias que tem hoje, o tatuador não era visto como um artista, hoje ele é, mas naquela época não era, e me pintou o medo, eu também fiquei naquela indecisão de saber se eu iria ou não. Se fosse hoje, nos dias atuais, com certeza eu iria, porque se naquela época eu fiz, que eu não tinha informação, não havia curso, não havia DVD, escola de desenho era difícil para achar e custavam caro, né? Um curso de uma escola de desenho, quem já procurou sabe que é muito caro. E hoje não, hoje você compra DVD de desenho, você assiste a aula aí pela internet, você tem toda essa informação. Então se fosse hoje eu não pensava, mas naquela época pintou essa dúvida, pintou esse medo. Mas aí eu deixei que essa vontade dentro de mim, que eu acredito que você também tem essa vontade aí. Você que está assistindo esse vídeo, com certeza você tem essa vontade. Eu não deixei que isso sufocasse a minha vontade. Eu não deixei que a opinião de outros que falavam, não, Regis, olha, fica no seu trampo aí, tá muito bom. Você vai trabalhar, tem sua sala, você chega, ar-condicionado, deu 6 horas da tarde se você está indo embora. Para que trocar o certo pelo duvidoso? Esse tipo de coisa que você também ouve. Mas eu falei, não, esse não é meu caminho. Meu caminho é voltado para a arte, eu gosto de andar com a roupa que eu quero, aqui eu tenho que vir de gravata, eu gosto de falar na minha língua que é mais simples do que falar um português mais clássico ali, mais voltado para essa área, né, de advocacia, de direito. Eu queria uma coisa onde eu pudesse ser eu mesmo. Digamos que eu tivesse que começar hoje e não tivesse o material como eu não tinha naquela época. Você está aí me assistindo, você não tem o material e talvez não tenha nem a grana para comprar o material. Qual que é o primeiro passo? O que você deve fazer primeiro para saber se é realmente isso que você quer? Você tem que começar com uma coisa muito simples, tá? Uma coisa que não vai requerer dinheiro e nem muito tempo. Primeiro você tem que começar a visualizar na sua mente, na sua cabeça, você trabalhando com isso. Você tem que se imaginar sendo um tatuador. Você tem que se imaginar você chegando numa loja, num estúdio, com a roupa que você gosta, visualizar aquele estúdio por dentro. Você visualizar você atendendo o cliente, você pegando na máquina, sabe? E você começando a tatuar. Porque foi isso que eu fiz. Lembra quando eu falei que eu só tinha as revistinhas que eu comprava lá de tatuador? Eu me lembro bem que naquela época eu conseguia comprar com um conhecido revista de tatuagens importadas. E eu abri aquela revista, eu vi os estúdios por dentro de tatuagem, aqueles quadros com dragão, aquelas paredes coloridas, aquele piso quadriculado, né? Normalmente eles põem um branco e um preto, e aquilo mexia com a minha cabeça, aquilo fazia com que eu imaginasse eu lá naquele estúdio lá fora, eu participando das convenções, eu falando outra língua, eu me imaginava no meio desse pessoal, era ali que eu me encontrava. Então foi por onde eu comecei. Então, o que eu gostaria de propor? Qual que é esse primeiro desafio que eu vou propor para você? Se você tem aí um computador ou uma revista de tatuagem, busca a imagem de um estúdio e salve essa imagem no seu computador, coloque ela na tela aí, do wallpaper, né, no papel de fundo do seu computador, para que você possa olhar para essa imagem todo dia. E você, ao olhar para essa imagem todo dia, que você consiga mentalizar você naquele local. Ou se você tiver a revista, recorta essa imagem aí, ó, colhe essa imagem aí na parede do teu quarto.
cole no teu caderno ou no seu celular, algum lugar onde você possa olhar todo dia e mentalizar essa imagem. Isso pode até parecer bobeira, coisa de autoajuda, motivação, igual você vê em alguns vídeos aí, mas eu quero dizer para você que não é não. A partir do momento que você começar a visualizar essa imagem, visualizar você lá, isso vai fazer essa vontade crescer dentro de você. E quando essa vontade estiver forte, você vai agir, cara. Vai ser assim. Você vai parar, você vai economizar um dinheiro, você vai comprar uma máquina, você vai começar a desenhar. Por quê? Porque você está sendo motivado por essa vontade. Então é uma coisa muito simples, mas eu garanto para você, se você fizer, essa vontade vai crescer. E vai crescer muito. E aí você vai conseguir dar os seus primeiros passos na tatuagem. Agora eu gostaria que você pegasse essa imagem que está no seu computador ou que você colou aí na parede do seu quarto e tirasse uma foto ou um print screen e marcasse a gente no Instagram do Projeto Tatu, porque assim eu poderei ver essa imagem e comentar sobre ela. Se você sempre quis ser um tatuador, mas ainda não começou, está em busca do conhecimento, aí vão algumas dicas por onde você deve começar seu estudo para aprimorar e preservar a segurança do seu estúdio e das pessoas que lá irão frequentar. Biossegurança. Por que biossegurança? Porque você vai estar lidando com pessoa. É necessário você pensar na sua saúde e na das pessoas que irão frequentar o seu estúdio. Agora eu quero falar para você os 3 pilares fundamentais para você desenvolver no seu trabalho. É um método que eu aplico no meu curso, que são a parte de conhecimento do material, desenho artístico e a técnica usada da aplicação de tinta na pele. Esses 3 elementos é como se fosse o tripé. Você não consegue deixar o tripé em pé se faltar um desses elementos. Não adianta nada você saber desenhar se você não sabe como usar seu material. Também não adianta nada você saber desenhar, saber como usar seu material, mas não saber aplicar o pigmento na pele. Então é necessário que você estude esses 3 pilares para que você possa ter um trabalho sofisticado e artístico. E você deve estar alinhado com o seu objetivo. Tudo que você for fazer daqui para frente, faça pensando no lado artístico. Quando você pegar um material para fazer uma tatuagem, praticar, pode ser na pele artificial, pode ser no papel, capriche. Imagina você ali já como um tatuador, não faça apenas por fazer, faça com vontade, faça com foco, pensando que esse é o caminho. Assista, observe e anote. Se você quer ser um tatuador bom, é necessário que você pegue aquele artista que você gosta do trabalho dele e observe, assista vídeo com ele trabalhando, anote as dicas que ele sempre passa lá nos vídeos. E você não precisa ser um tatuador para fazer trabalhos grandes. Eu conheço muitos tatuadores que trabalham com trabalhos mais simples, trabalhos pequenos e são bons. Não é porque o trabalho é pequeno, não é grande, que não é um trabalho bonito de se ver. Existe muito estilo na tatuagem que só foram feitos mesmo para tatuagem pequena. Muitas vezes quando eu falo aqui no vídeo, você se tornar um tatuador, a pessoa já pensa que é você ser um tatuador de fazer aquele oriental no braço ou fechar as costas inteiras. Não, você vai começar com coisa pequena e talvez você até pegue gosto por essas coisas pequenas, se identifique com esse estilo e vai fazer muito disso daí no seu estúdio ou aí no seu ateliê, não importa onde. Hoje a gente sabe que a tatuagem não está só dentro do estúdio de tatuagem, ela está dentro da clínica de estética, ela está dentro do salão de cabeleireiro. Então não é necessário que você pegue lá o tatuador que faça só o realismo ou aquele oriental imenso, mas também aquele cara que trabalha simples, mas que tem um trabalho caprichado, um trabalho muito bem feito e bonito. Havia um quartinho separado da casa da minha mãe, né, um quartinho no fundo de casa, onde eu montei ali meu primeiro estúdio.
Não tinha placa em casa, não tinha nada, era no boca a boca mesmo que a coisa funcionava. Trazia o pessoal lá da academia e tatuava à noite. Quando eu percebi que as tatuagens que eu estava fazendo durante a noite e no final de semana estava me trazendo um retorno maior do que o meu serviço, foi aonde eu comecei a pensar em montar meu primeiro estúdio. Esperei um tempo para a ideia amadurecer, esperei mais um ano e então decidi pedir as contas do meu emprego e montar meu primeiro estúdio. Então em 2002 eu fundei a R-Art Tattoo, foi meu primeiro estúdio de tatuagem. Era um local bem pequenininho, é até hoje porque eu ainda tenho esse estúdio, mas eu comecei com o que eu tinha em mão, tudo bem simples, uma parede branca, alguns azulejos, né? Pia para lavar a mão, fiz tudo como mandava o figurino da Anvisa na época. E ali comecei, no começo foi difícil, eu passei algumas dificuldades lá porque não tinha muito cliente e aquele pessoal que fazia comigo em casa, eu tive que cobrar um pouco mais porque eu tinha um aluguel e alguns não aceitavam, né, gostava do trabalho, mas não aceitava pagar um pouco mais para mim, achando que agora ele montou estúdio e está cobrando mais caro. Mas enfim, a coisa foi andando. Eu fiquei nesse estúdio por 7 anos, quando me apareceu uma oportunidade de trabalhar na Europa. Na verdade, eu tatuei um brasileiro, amigo meu, depois nós acabamos se tornando amigos, claro, que morava lá e veio passar as férias aqui no Brasil. E ele queria fechar as costas dele, só que ele só tinha 15 dias para fechar as costas. E aí ele chegou e conversou comigo, falou, olha, eu tenho 15 dias aqui, se você conseguir fechar minhas costas em 15 dias, pô, vai ser maravilhoso, vai ser excelente. E eu topei o desafio, falei, vamos lá, vamos tentar. Lembro que eu risquei inteirinho as costas dele, depois do desenho pronto. E aí, passado 10 dias, eu pedi para que ele voltasse e nós começamos a colorir. E foi aí que ele fez a proposta para eu ir para fora, lá onde ele morava, na Inglaterra, e ver se dava alguma coisa. Bem, peguei o contato dele, tudo, passou um ano e meio, então eu já tinha adquirido as condições, passaporte, dinheiro para ir para fora. Eu não pensei duas vezes, mais uma vez, eu topei o desafio e fui lá fora. Quando eu cheguei para trabalhar lá fora, na minha primeira semana, eu consegui já um estúdio de tatuagem para trabalhar. Eu lembro bem que eu levei meu portfólio, foto do meu trabalho, e ao visitar o primeiro estúdio, que eu mostrei a foto do meu trabalho, o pessoal gostou e já perguntaram para mim se o trabalho era o meu mesmo, eu falei que era, e ele pediu para que eu fosse lá numa segunda-feira, me lembro bem como se fosse hoje. Eu cheguei lá nessa segunda-feira, achando já que eu iria trabalhar, o estúdio estava fechado, não abria de segunda, só estava o dono lá e mais outro rapaz que trabalhava com ele, e ele me pediu para fazer uma tatuagem. Só que aí que tá a questão, eu não tinha quem fazer a tatuagem. Aí ele falou para mim, não, você traz um amigo seu para você fazer uma tatuagem que eu gostaria de ver você trabalhando. Aí eu fui atrás de um outro amigo meu que estava morando lá comigo na época e levei para o estúdio na semana seguinte e fiz a tatuagem. Eles gostaram e me deram a chance de trabalhar. Fiquei muito feliz, eu lembro como se fosse hoje. Foi o dia mais feliz da minha vida. Só que teve um pequeno problema. Ele me deu apenas um dia na semana para trabalhar lá, todas as terças-feiras. Pô, com um dia que eu trabalhava na semana, eu não ia conseguir pagar minhas contas. Mas tudo bem, eu continuei lá, arrumei um segundo emprego, eu trabalhei num hotel. Vocês viram, eu tava aqui, fui para lá, deixei meu estúdio aqui, né, com outro tatuador que eu já conhecia, o Redney começou junto comigo. Fui lá para fora, arrumei lá no estúdio e tive que arrumar um outro trabalho que não tinha nada a ver com a tatuagem. Lá estava eu de novo fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu gostaria de fazer. Mas enfim, era o preço que eu tinha que pagar ali, era o desafio que eu tinha aceitado. E eu peguei esse trampo no hotel, eu trabalhava meio período no hotel. Passado 3 meses, o pessoal me deu então a oportunidade de trabalhar direto lá, de ficar a semana inteira. Aí eu lembro a alegria que eu fiquei, porque eu cheguei lá no hotel lá e falar pro pessoal, olha, eu não vou mais trabalhar aqui, consegui um outro emprego. Olha que curioso, de novo me fizeram a mesma pergunta de quando eu larguei o serviço no escritório lá.
pô, mas você vai sair daqui para ser tatuador? Você tem certeza? Eu falei, não, tenho, tô mais que decidido a fazer isso aí. Eu já trabalho nesse ramo. E aí eles ficaram chocados quando eu falei que já trabalhava com tatuagem, que eu tinha meu próprio estúdio aqui no Brasil. Então você vê, pela segunda vez eu tive que largar algo para fazer o que eu queria. People, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Rafa encheu o saco pra mano, você não sabe a mim. Ok, people, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô aqui dando o meu melhor para que vocês possam também aí desenvolver bastante. E eu quero deixar um forte abraço e a gente se vê nessa semana que nós vamos ter pela frente. Muito obrigado e até mais.